Então, sobretudo, use o escudo da fé. Você acha que para falar essas coisas eu me escondo aonde? Atrás do escudo da fé. Mas é claro, né? Porque olha o que diz o apóstolo Paulo, com o qual, na tela aí, poderão apagar, com qual quê? Com o escudo da fé. Não é com o chazinho da vovó Cândida, não, é o escudo da fé. Entendeu? Não é com Vic Vaporub, não, é com o escudo da fé. Com ele poderão apagar todos os dardos de fogo do maligno. Entenda-se, corpo carnal, que o diabo já foi destruído. Você não vai pensar que maligno é o diabo, né? Por favor. Então, ponham o capacete da salvação. Ai, ai, ai. Ou seja, na tua mente, capacete é para proteger a mente, tal. Na tua mente tem que estar estabelecida que você é salva para sempre, que você é salvo, sempre salvo, que você não perderá a salvação espiritual. Ponha o capacete da salvação e use a espada do Espírito, que é... Paulo é tão legal com a gente, que escreveu isso aqui, quando ele escreveu, que ele ainda explica. Ele diz, e use a espada do Espírito, que é a palavra. Que palavra? De Romanos e Hebreus. Essa é a espada do Espírito com a qual eu vou lutar, a qual compõe, faz parte da armadura de Deus para mim. Então eu tenho as botas, que são o Evangelho, que me fazem pisar firme. Não, abençoado, eu não tenho medo de coronavírus. Não, eu não tenho medo do dia mau. Eu fui demitido do banco, sim. Mas depois a minha vida entrou numa outra glória superior, que se eu não fosse demitido do banco, eu não chegaria onde eu estou hoje. Olha que coisa tão bacana. Graças a Deus eu saí daquele meio lá, que é um antro, era, né? Naquela época, né? Então, você depois, não é profetizando para o passado, não é isso, mas depois você vê o porquê das coisas te acontecerem, e isso vai te dando mais firmeza ainda. Então, são as botas do conhecimento do Evangelho da Paz. A couraça da justiça. Eu sou justificado e isso ninguém toma de mim. O escudo da fé. O capacete da salvação. E a espada, que é a palavra. Que quando alguém vier falar alguma besteira, eu combato com o quê? Com a palavra. Claro que eu não fico degladiando com ninguém. Eu não quero perder tempo com gente tola. Eu trago aqui uma palestra e uma ministração. E confesso que você que está aí do outro lado, você é suficientemente especial da parte de Deus para compreender o que está sendo dito. Né? Porque essa palavra aqui é para os espirituais. Eu estou falando uma palavra para aquele povo que o profeta profetizou que andaria nessa terra. Agora, não é o que a gente vê por aí. Porque o que a gente vê por aí são os religiosos com maior medo. Ai, meu Deus! Atchim! Eu vou contar para você uma coisa que eu falo. Não, eu não espirrei, não, eu só fingi, tá? Quer que eu faça de novo? Atchim! Quando tem muita gente assim perto de mim... Outro dia eu estava ali no shopping vendo um pessoal executar um tango e tinha um casal muito bacana dançando. Eu acho bonito isso. Eu e minha esposa estávamos no shopping. E eu estava filmando aqui com o meu celular, filmando aquilo, né? Bacana aquele ambiente. E de repente me parou uma família aqui, o pai desse tamanho, a mãe um pouquinho assim, bem alta assim, bem alta. E a filha, mais ou menos adolescente, parou na minha frente e eu com o celular e agora, em vez de filmar, o casal estava filmando as cabeças daquelas pessoas. Sabe o que é que eu fiz, que eu aprendi agora nessa? Eu comecei a tossir, né? Eu estava de máscara. Comecei a tossir assim, aí eles olharam para trás assustados imediatamente. Aí eu falei, isso, agora eu vou filmar de novo. Mas eu vejo gente aí fora com medo da sombra, do sol, da chuva, do vento, do carro, do barulho. Meu pão, cadê o povo que o profeta profetizou? Esse não é. Não é mesmo. Porque uma pessoa que está firme naquilo que crê, tem convicções. E as convicções estão por cima de qualquer coisa e qualquer situação. Então, uma armadura é importante, mas se você para notar,
numa armadura, numa guerra, o capacete é o mais importante. Por quê? Porque ele protege a cabeça. Porque sem cabeça, o corpo não funciona. E é claro que eu não estou falando da cabeça, esse cabeção aqui, eu estou falando da mente. Porque essa palavra é para os espirituais, né? Capacete da salvação é a convicção de quem é você, é a convicção da tua posição espiritual, é a convicção de quem é Deus para você, que você não chama Deus de aleluia, lá não sei onde bem longe, não, você chama de Abba. Abba significa papai. É como meus filhos falam comigo, papai, pô, vamos no shopping hoje que eu queria ver isso, ver aquilo, pô, vamos dar um passeio, pai, vamos ali, pai, vem ver esse filme, pai, não sei o quê. É uma intimidade assim, porque eu acharia muito esquisito que eu estivesse aqui em casa e chegasse o Andrés aqui e de repente parasse a uns 4 metros de mim e falar, Senhor, meu pai Pedro Kelly, agora eu entro na tua presença para pedir a você o dinheiro para o lanche na escola hoje. Em nome de Jesus, amém. Eu ia olhar para ele assim, cara, esse cara tá louco, eu levar ele no médico porque, cara, o auditório que tá aí. Não é assim, mas não é assim que os crentes são. Não, eu vou orar. Aí acha que orar é uma atitude de reverência. Muda até a voz. Choram forçadamente, aumentam o tom de voz, gritam e fazem oração na congregação, em grupos assim. Sabe qual é o conselho do nosso mestre quando você quiser orar? Então você tem que orar, sim. Claro que tem que orar, né? Por a intimidade com teu pai, ele diz, quando você quiser falar com Deus, até o coitado do Gilberto Gil sabia disso e fez aquela música. Quando eu quiser falar com Deus, não é assim? Jesus falou o quê? Entre no teu quarto, ou no banheiro, ou no lugar que você esteja sozinho, sem plateia, para não fazer show, sabe? Ali, fale com... E Deus que está em oculto te responderá. Entendeu? Então essa convicção faz parte do capacete da salvação, né? E note que o verso, ele termina dizendo aqui, tendo acabado tudo, estar firmes. Acabado tudo o quê? Acabado toda a tribulação do dia mau. O dia mau é o dia da tribulação. O que é o dia da tribulação? Está lá em 2 Coríntios 4,17, que diz assim, sabemos que toda tribulação é leve e momentânea, passageira, e produz em nós um eterno peso de glória. Parece que Deus precisa usar na nossa vida o instrumento tribulação para nos dar um polimento. Sim ou não? Produz em nós um eterno peso de glória. Quando eu me recordei da data que eu fui demitido, eu também me recordei do sofrimento daqueles dias. Só que hoje eu já não vivo mais o sofrimento daqueles dias, graças a Deus. Então, produziu em mim um eterno peso de glória, quando eu analisei, depois que passou, e identifiquei que se não fosse eu ter passado aqueles dias, eu não chegaria até onde eu cheguei. Então, era necessário, e se pusesse na bandeja para eu escolher, o que você quer? Permanecer no banco ou você quer ser um ministro da graça de Deus? Você já sabe o que eu escolheria. Então, aí está. E tendo acabado tudo, permanecer firmes. Bom, o certo, abençoado, é que toda tribulação vai passar. Se você está passando por alguma coisa, tenha paciência, permaneça firme. O risco, tem um risco aí, e é desse risco que eu gostaria de livrar você. O risco é a tribulação passar, porque vai passar, e ter deixado a pessoa destruída, porque isso também pode acontecer. Quantas pessoas por aí, a gente olha para trás e vê, passaram tribulações, diversas tribulações, e ficaram destruídas. Não em suas vidas físicas humanas, mas em suas mentes. Pessoas que já não tentam mais fazer um negócio. Por quê?
Porque passaram uma tribulação e aquilo as destruiu, destruiu seu ânimo, destruiu sua vontade, destruiu sua crença, destruiu aquele gozo. Aquela pessoa já não sente mais aquilo. Quantas pessoas por aí passaram por uma separação, um divórcio, uma quebra de uma amizade e aquilo as fez recolher-se como se fosse um caracol dentro da sua própria casca, querendo se proteger de algo que na verdade não existe, e porque aquilo feriu e destruiu sua mente com relação àquele assunto ali. Você conhece alguém assim com certeza. Então, eu vou ler para você Gálatas capítulo 6, verso 9, não vai aparecer na tua tela, que diz assim: continuemos, não desanimemos, porque a seu tempo colheremos, se não desmaiarmos, se não formos destruídos, se não desanimarmos, se não desfalecermos, diz o apóstolo Paulo. Continuemos, tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus de Nazaré. No mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo confirma e diz: a tribulação virá, o dia mau virá, tudo bem que é passageiro, porém virá, e no dia que ele chegar você precisa estar com a armadura de Deus vestida. Para quê? Para permanecer firme, para manter o bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. O apóstolo Paulo diz assim: e tendo passado tudo, permanecer firme não é a mesma coisa? Em outras palavras, é claro que é. Então, esse verso, se não desmaiarmos, continuemos, porque a seu tempo colheremos. Se não desmaiarmos, isso significa que pode haver e vai haver desmaios, com certeza. E a minha função é te incentivar, te motivar. Eu sou um orientador espiritual neste momento. Eu sou apóstolo do Ministério Reconciliados com Cristo. Eu sou pastor do Ministério Reconciliados com Cristo. Eu sou o bispo do Ministério Reconciliados com Cristo. E eu sou orientador espiritual do Ministério Reconciliados com Cristo. Eu sou apóstolo porque apóstolo é quem defende aquela bandeira, né? Eu sou o bispo porque o bispo é quem organiza todo esse trâmite e esse andamiaje em espanhol, essa engrenagem, né, em português, do Ministério Reconciliados com Cristo. Eu sou pastor quando, ao fazer as mensagens, eu estou pensando em você e te livrar do dia mau. E eu sou um orientador espiritual e palestrante quando eu chego aqui, diante dessa câmera e microfone, com a ajuda da minha família, e chego até você para te incentivar e te motivar e dizer que isso não é tudo, abençoado. Todo filme tem começo, meio e fim. E se você sair do cinema na metade do filme, vai parecer que o bandido ganhou. E o bandido não ganha. No final do filme, quem ganha é o herói. E o herói é você. Então a tua vida é muito mais do que isso que de repente pode estar te acontecendo hoje. Você precisa vestir a armadura de Deus para permanecer firme. Agora, eu preciso de você. Mesmo sendo todas essas funções que eu acabei de te dizer, todas ao mesmo tempo, eu preciso de você, porque eu sem você não consigo. Assim como o apóstolo Paulo precisava daqueles que lhe ajudavam lá e rogou isso, como eu vou rogar para você agora no último verso que vai aparecer na tela, que é Efésios capítulo 6, verso 19. Diz assim: orando por mim, a fim de que ao abrir da minha boca me seja dada palavra para dar a conhecer com ousadia o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, que com coragem eu fale dele como devo falar. Fecha aspas. Então, eu peço a você que ore por mim, que compartilhe minhas palavras, minhas palestras, minhas ministrações e que semeie aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, porque esse é o ministério que te ajuda a suportar e ultrapassar o dia mau. Como o verso diz aqui, eu tenho que falar a verdade do Evangelho, né? Como eu devo falar, com ousadia, com coragem. E eu queria dizer para você, eu anotei aqui, nessa agendinha que a pastora Céia sempre me dá todo ano, né?
Eu anotei aqui umas coisas conversando aqui em casa, abençoados, que na graça de Deus nós temos obrigações. Se você não sabia, eu vou colocar aqui para você 3 pontos, né? Você tem a obrigação de semear. Sabe por quê? Porque se você não semear, você não colhe, né? Se você não plantar, você não tem direito à colheita. E como eu sei que você quer colher, porque colher é muito bom, colher é um dos maiores privilégios que Deus nos dá nessa terra. Então, como eu sei que você quer colher, eu tenho que te ensinar a obrigação de semear. Entenda isso. Algumas pessoas relaxam com isso. E eu não vou discutir, porque o problema é delas. Amanhã não vai haver colheita e vai me dar pena. Mas eu não vou me meter a ajudar ali. Por quê? Eu vou ajudar com palavra. Porque aquela pessoa não está colhendo porque não planta. E se a pessoa não planta, não vai colher. Existem pessoas por aí que são contra isso. Eu não sou contra, eu sou a favor de você plantar, seja o teu dízimo, seja a tua oferta, como você entender. Eu não vou dizer para você, né, que você vai perder a salvação espiritual se você não plantar, porque isso não é verdade. Mas na graça nós temos ônus também. Divulgar, essa é a segunda obrigação que você tem. Por quê? Porque se você não divulga, você não contamina outros, assim como você foi contaminado por alguém. Tem pessoas que ouvem a palavra, né? Mas na hora de divulgar, elas se envergonham. Elas preferem divulgar o pet shop, o cachorrinho, o político, o contrato novo que o Messi assinou com o PSG, os 3 gols do Gabigol contra o Santos. É muito bacana e tal. Vem cá, e você já divulgou o Evangelho da Graça? Eu não. Você tem a obrigação de divulgar isso. E essa palavra, como disse a Damares no início, ela está profetizada que ela vai encher a terra, o conhecimento de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Então é melhor que você seja participante disso. Porque essas coisas de cachorrinho, política e futebol, isso vai ficar para trás, abençoado. Terceira obrigação na graça, utilizar a graça. Por que eu sou obrigado a utilizar a graça? Porque ela é salvação para a minha vida. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.